Deus trouxe você aqui nessa noite. Aí você me diz, mas eu já sabia disso, pastor, porque Deus me traz todos os domingos aqui. E para quê? Ou por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Sabe para quê? Para ouvir a voz dele. Deus te trouxe aqui para ser abençoado por ele. Deus te trouxe aqui para ser curado pela palavra da verdade. Deus te trouxe aqui para falar de uma maneira profunda ao seu coração. Eu quero que você diga para a pessoa que está perto de você assim: escute com atenção. Deus trouxe você aqui para falar a você 7 coisas. 7 coisas que você precisa saber sobre relacionamentos. Amém. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos falar sobre 7 coisas que nós precisamos saber sobre relacionamentos. E antes de falar sobre essas 7 coisas que nós devemos e nós precisamos saber sobre relacionamentos, eu quero falar sobre 2 grandes verdades que são universais sobre relacionamentos. São verdades que elas não estão no campo da imaginação, elas não estão no campo da especulação, mas são verdades empíricas, ou seja, essas verdades podem ser provadas, essas verdades podem ser vistas, essas verdades podem ser experimentadas, e são verdades importantes, que cada um de nós precisa ter a consciência e o conhecimento que elas existem e que nós estamos diretamente envolvidos nessas 2 verdades. A primeira verdade sobre relacionamentos é que relacionamentos são uma necessidade humana. Todos nós precisamos nos relacionar. Não há quem possa dizer que não precisa de relacionamentos. Aliás, deixa eu corrigir a minha frase. Qualquer pessoa pode dizer isso. Não é verdade, pastor Alexandre? Eu não preciso me relacionar. Eu não preciso de ninguém. Eu posso viver sozinho no mundo. Nós podemos dizer isso. Mas a primeira verdade é que nós não podemos viver sem nos relacionarmos. Relacionamento é uma necessidade humana. A partir do momento em que nós estamos no ventre materno, nós já estamos nos relacionando. Você sabia disso? Você bebezinho lá, um fetozinho, informe ainda, sendo gerado no ventre da sua mãe, você já está em uma relação simbiótica com a sua mãe. Você já está reagindo e agindo de maneira relacional lá no ventre da sua mãe. E você passa ali 8 meses, você passa 9 meses, a grande maioria, e você nasce, e você vai para o peito da mamãe, e você começa a mamar, e você está o quê? Aprofundando o seu relacionamento com a sua mãe, e você vai crescendo, você vai descobrindo o mundo que está ao seu redor, as suas mãozinhas, o seu pezinho, e você vai distinguindo as vozes, os sons, as cores, e agora você não se relaciona apenas com a sua mãe, mas com o papai, com os irmãos, com outras pessoas, e o seu nível de relacionamento vai fazendo o quê? Vai se aprofundando cada vez mais. Você cresce, você vai para a escola, vai para a primeira série. No meu tempo era a primeira série com 7 anos de idade. Hoje o primeiro ano é com 6 anos de idade. A primeira série com 7 anos de idade, e você passa a se relacionar com a sua professora, com os seus colegas, e você cresce, você se casa, você tem filhos, e você continua o seu aprofundamento nesse campo relacional. Então, relacionamentos são uma necessidade humana. Mas, por incrível que pareça,
eu digo por incrível que pareça, vocês entenderão isso, nós estamos, entre aspas, tão acostumados com relacionamentos, e eu disse que desde o ventre materno, nós temos um relacionamento simbiótico com a nossa mãe, e vamos crescendo, e nos relacionando e aprofundando, mas por incrível que pareça, e é a segunda verdade sobre relacionamentos, os relacionamentos constituem um grande desafio para cada um de nós. Você sabia disso? Que não é fácil se relacionar? Você sabia disso? Que não é fácil conviver com as pessoas? Você sabia que não é fácil, você, marido, conviver com a sua esposa? Sabia disso? Você sabia, irmã, que não é fácil conviver com o seu marido? Você sabia que não é fácil conviver com o seu pastor? Não é fácil conviver com o irmão que está sentado ao seu lado? Por que não é fácil? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos experiências que nos formaram, que nos moldaram, que fazem com que cada um de nós seja muito diferente da pessoa que está ao nosso lado. Veja os dedos da sua mão, de uma mão que seja a esquerda ou a direita. Os dedos são iguais? Eles são diferentes. Pastor, mas lá em casa todo mundo é muito parecido. Eu e a minha esposa somos muito parecidos. Que bom que vocês pensam parecido. Que bom que vocês têm certas semelhanças, mas vocês são diferentes. E o problema não está na semelhança. O problema está onde? Na diferença. Porque o desafio dos relacionamentos surge exatamente nas diferenças que nós temos entre nós. Diferença de pensamento, de ideologia partidária, religiosa, de tipo de comida, tipo de filme, tipo de literatura, horário de dormir, horário de levantar, modo de ver a vida. Nós somos muito, muito diferentes uns dos outros. E a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, ela está repleta de casos de relacionamentos desastrosos, conflituosos, conflitantes, onde nós vemos traições, onde nós vemos mágoas, onde nós vemos as diferenças, onde nós vemos o pai tendo a preferência por um determinado filho. Isso gera o que no coração do segundo ou do terceiro filho, se o pai, ele ama mais ou ele prefere o filho número 1. Isso gera o que no coração do segundo filho? Gera o que? Raiva. Gera o que? Inveja. Gera o que? Revolta. Nós vemos nas Escrituras inúmeros exemplos de mentiras, de ofensas, de traições dentro dos relacionamentos. Ah, pastor, mas você falou muito bem, isso é na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Mas por incrível que pareça, lá em casa, na sua casa, em nossas casas, essas coisas, não todas, mas elas continuam a acontecer, porque nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Imagine o que é a personalidade. Há muitos conceitos que explicam a formação da personalidade, e eu não quero gastar muito tempo para falar sobre isso, mas nós podemos entender, minimamente falando, mas de maneira bastante razoável, que a personalidade, eu chamo de binômio da personalidade, ou a equação da personalidade. Não estranhe o nome, é fácil de entender esse conceito. O que é a personalidade? Que é você. O que é a personalidade? A personalidade é igual à introjeção do outro em você, mas a projeção do outro e de você mesmo no mundo. Entendeu? Mas eu vou explicar. Personalidade é igual à introjeção do outro em você. Deixa eu explicar essa primeira parte para você. Eu tenho 40 anos de idade. Parece que eu tenho menos, eu sei disso. Eu tenho apenas 39 anos e 6 meses, mas não tem problema. Tenho 40 anos de idade. Há 40 anos eu nasci. Ora, nasci porque estou aqui. Nasci e os meus pais então começaram a me criar. E eu recebi o que dos meus pais? Uma
introjeção de comportamentos que eu fui aprendendo e fui repetindo e fui reproduzindo. Ou seja, muito do que eu tenho da minha maneira de amar, eu aprendi com quem? Com o meu pai e com a minha mãe. Muito da minha maneira de odiar ou de reagir, eu aprendi onde? Com meu pai e com a minha mãe. A personalidade, em parte, é a introjeção do outro em mim mesmo. Nós somos o produto do meio. Nós somos o resultado e o produto das experiências que nós vivemos. Em casa, com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos. Mas nós vamos avançando. A personalidade é a introjeção do outro, mas também é a projeção. Você coloca para fora, é a projeção daquilo que você recebeu enquanto herança, enquanto educação, enquanto costume, enquanto sentimentos, enquanto reprodução de padrões e de comportamentos, em seus relacionamentos vários, na escola, em casa, no trabalho. Então você projeta o outro, que é a sua leitura, a sua interpretação e reinterpretação desses relacionamentos e experiências, e você projeta então si mesmo no mundo. Dá para ter alguém igual a você no mundo? Não dá. Todos nós somos uma caixinha de surpresas. Nós somos diferentes demais uns dos outros. E é por isso que há dificuldade em nossos relacionamentos. E nós precisamos aprender a vencer essas dificuldades. Porque nós vamos continuar sendo diferentes uns dos outros. Porque nós vamos continuar pensando de maneira diferente uns dos outros, em muitos campos da nossa vida, mas nós precisamos aprender a ser diferentes. Aliás, precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. E a mensagem de hoje fala sobre 7 coisas que eu preciso aprender sobre relacionamentos. Você quer aprender essas 7 coisas? Você quer aprender essas 7 coisas? A mensagem se divide em 3 partes. Na primeira parte nós veremos 3 coisas que se relacionam a Deus, ou do nosso relacionamento com Deus, que eu preciso entender, que eu preciso aprender. Na segunda parte da mensagem, são mais 3 coisas dos nossos relacionamentos com os outros, humanos. E a última parte, a terceira parte da mensagem, é uma chave para nós vencermos toda e qualquer dificuldade em nossos relacionamentos. 7 coisas que você precisa saber sobre relacionamentos. As primeiras 3 coisas que eu chamo de tríade do fracasso espiritual. Nós, não poucas vezes, fracassamos em nosso relacionamento com Deus. Você sabia disso? Que nós fracassamos, que nós temos um relacionamento em ruínas para com Deus. E por que isso acontece, pastor Josué? Por inúmeros motivos, mas eu quero apresentar 3, que é a tríade do fracasso ou da ruína espiritual. E a primeira coisa que eu preciso saber é: não se iluda pensando que você é autossuficiente. Você entendeu? Primeira coisa que eu preciso saber para ter um relacionamento com Deus: não se iluda. Só isso, pastor? Não, tudo isso, porque é muita coisa. Não se iluda, meu irmão, pensando que você é autossuficiente. Não se iluda, minha irmã, pensando que você pode qualquer coisa. Não se iluda pensando que você pode viver a sua vida de qualquer maneira, como se você não fosse prestar contas a Deus. Essa mensagem não é uma mensagem para trazer medo a você, mas está escrito que nós iremos comparecer diante do Senhor. Já leu isso? Está escrito que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta daquilo que nós fazemos enquanto estivermos nessa vida. Então não pense você que você pode fazer qualquer coisa como se o amanhã nunca fosse chegar.
porque eu sou Senhor da minha vida, eu sou o Todo-Poderoso, autossuficiente. Há tantos exemplos nas Escrituras. O próprio homem no jardim do Éden, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava o quê? Iludido, porque ele pensava que ele poderia subsistir, que ele pensava que ele poderia existir sem Deus. E nós, às vezes, fazemos a mesma coisa. Nós nos comportamos da mesma maneira. Nós fazemos planos e Deus fica de onde? Do lado de fora. Nós projetamos a nossa vida e Deus fica fora do projeto. Por que nós somos assim? Por quê? Porque nós somos difíceis. Ainda que nós tenhamos o relacionamento como uma necessidade, nós somos difíceis e nós precisamos aprender a vencer essas dificuldades. Abra sua Bíblia, por favor, em um primeiro texto que eu quero ler com vocês nessa noite. Encontra-se na Epístola de Tiago, no capítulo número 4. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 16. Quem está triste, diga: estou triste. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus, porque Deus está nos libertando. Qual é a primeira verdade, qual é a primeira coisa que eu preciso saber sobre relacionamentos? Que eu esqueci, acabei de esquecer. Qual é? Não se iluda pensando que você é autossuficiente. Leia o texto comigo, Tiago capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Irmãos, preste atenção. Tiago capítulo 4, versículo 13. Preste atenção em mim. Nós negociamos, irmãos, nós negociamos, nós trabalhamos, nós viajamos, nós produzimos. Alguns viajam, né, Vera? Quem tem dinheiro pelo menos viaja. Alguns não, mas quem pode viajar, viaja. Nós temos o quê? Uma normalidade de vida. Qual é o problema de viajar? Qual é o problema de negociar? Qual é o problema dessas coisas humanas? Nenhum. Tá, mas o que o texto diz? Vós, versículo 14, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Existe aqui autossuficiência na neblina? A neblina pode dizer assim: eu vou aparecer tal hora da manhã, às 7 horas da manhã, eu, neblina soberana e autossuficiente da minha vida, vou aparecer e vou ficar até o meio-dia, o sol forte, porque eu posso. A neblina não sabe de onde veio, não sabe quanto tempo vai ficar e não sabe para onde vai. Meu irmão, não fique ofendido comigo. Se quiser ficar ofendido, fique com Tiago. Você é uma neblina. Você é uma neblina. Pastor, mas eu sou homem capaz. Uma neblina capaz. Pastor, eu sou um homem rico. Você é um homem rico, neblina. Não importa qual adjetivo que você coloque, não importa qualquer coisa que você faça, você vai ser sempre uma neblina nesse plano humano. E isso nos faz pensar, isso nos faz refletir. Vamos continuar a leitura do nosso texto. A neblina que aparece por instante, final do versículo 14, e logo se dissipa. Em vez disso, em vez do que eu vou negociar, que eu vou fazer, que eu vou fabricar, que eu vou isso, que eu vou aquilo outro, o que eu preciso fazer? Devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa
é maligna. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. A Bíblia em nenhum momento diz que você não deve fazer isto ou aquilo, mas a Bíblia diz: se o Senhor quiser, se o Senhor aprovar, se o Senhor desejar. E o meu coração então precisa estar ligado, se relacionando com Deus. Eu não posso me postar como alguém autossuficiente, alguém independente, alguém que não tem um pai, alguém que não tem uma casa, nós enquanto noiva, que não tem um esposo, não tem um noivo e não tem um marido. Nós temos um compromisso santo, sagrado, uma aliança com Deus, e nós precisamos atentar para isso. Não é um mero detalhe da nossa caminhada cristã, isso faz grande diferença da minha saúde espiritual, isso faz grande diferença no meu coração, como eu me relaciono com Deus e os frutos que eu vou colher nesse relacionamento. Primeira coisa que eu preciso saber, qual é? Não se iluda. Então diga: eu não vou me iludir. Não vou me iludir, porque eu dependo de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Graças a Deus. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre relacionamentos: não se distancie da casa do Pai. Pastor, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu repito novamente a minha frase, pastor Alexandre, é tudo isso. Tudo isso. Abra sua Bíblia no texto que vocês já sabem, que é Lucas, capítulo de número 15, é isso mesmo? Onde fica a parábola do pai e seus 2 filhos? É esse texto? Capítulo 15, conhecem o texto, mas vamos ler o texto juntos. Eu quero ler os versículos 11, 12 e 13. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Acompanhe comigo. A primeira coisa que eu tenho que saber: eu não posso me iludir. Mas quando eu não trato a ilusão do meu coração, o que acontece? Há um segundo passo, mas esse segundo passo não é positivo, esse segundo passo não é benéfico, esse segundo passo é danoso para o meu relacionamento com Deus. O segundo passo, após a ilusão, é o distanciamento da casa do Pai. Esse filho que se achava autossuficiente estava cego, ele estava completamente e inteiramente iludido. É aquele filho que bate no peito dizendo: eu não preciso do meu pai, eu sou homem feito, eu posso, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade. E Deus não nega a nossa capacidade, Deus não nega a nossa inteligência. Afinal de contas, foi Ele que deu a você a capacidade, foi Ele que deu a você a inteligência. Foi Deus que deu a você tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Amém? Mas o grande problema é quando eu me iludo e depois da ilusão eu dou mais um passo para a minha ruína espiritual. É sair da casa do Pai, é me distanciar de Deus, é viver alheio a Deus, como vivem os gentios. Eu sei que Deus eu sei que Deus é Pai, eu sei que Deus é pastor, eu sei que Deus é Senhor, mas eu não quero ter relacionamento com Deus, eu enquanto filho e Ele como pai. Quantos são pais aqui? A grande maioria. Qual o relacionamento que um pai tem com o filho? O filho chega na casa do pai, que é a sua própria casa, e fala assim: pois é, velho, amanhã cedo eu vou sair e eu quero
uns trocados, quero R$50, e eu não sei a hora que eu vou voltar, talvez eu volte na terça-feira ou na quarta-feira. Você que é pai, falaria o que para o seu filho? Presta atenção, moleque. Você acha que você vai se criar desse jeito aqui? Mais ou menos assim que a gente responde? Sejamos sinceros, queridos. Tá bom, vamos ser mais delicados. Meu filho, por favor, sente-se aqui que papai quer conversar com você. É assim? Não, mas a questão é a seguinte: o pai, ele intervém, porque o pai sabe o que é melhor para quem? Para o filho. Você se enxerga como filho? Quantos se enxergam como filho de Deus aqui? Você sabia que você comete erros? E Deus muitas vezes está alertando a você. Deus amorosamente, como um pai que ama de verdade, e não tem pai que ame mais como o próprio Deus. E Ele está falando: Cadmo, meu filho, já te falei, Cadmo, não vá nessa direção, não faça isso. E aí qual é a minha reação? Depende. Quando nós não queremos o conselho do pai, o que a gente faz? A gente sai da casa do pai. E você sabe que isso é completamente metafórico, alegórico. Nós precisamos estar na casa do pai. Nós precisamos estar com a nossa consciência na casa do pai. Todo tipo de distanciamento entre nós e o Senhor vai causar males no nosso relacionamento com Deus. Males, profundos prejuízos, porque eu não consigo viver sem Deus, eu não consigo viver sem a bênção de Deus, eu não consigo viver sem um abraço de Deus. Como é bom para um filho se levantar de manhã bem cedo e receber um beijo e um abraço do seu pai. Gente, isso é bom ou não é bom? Não é gostoso? Para vocês que de repente não tem mais os seus pais humanos, porque o pai está distante ou porque o pai morreu, você sente falta? Alguns sentem. Isso acontece conosco, em nosso relacionamento com Deus. Não porque Deus está distante, mas porque nós nos distanciamos de Deus. É a segunda coisa que eu preciso aprender. Eu não posso me distanciar da casa do Pai. Mas há uma terceira ainda, que eu quero compartilhar com vocês dentro da tríade da ruína espiritual. São coisas que eu preciso evitar, que eu preciso evitar, que eu não posso fazer. A primeira coisa: não se iluda pensando que você é autossuficiente. A segunda coisa, me ajudem por favor: não se distancie da casa do Pai. E a terceira coisa que nós precisamos saber sobre relacionamentos: não se oponha a Deus, não resista ao Senhor. Você pode repetir comigo? Não se oponha a Deus, não resista ao Senhor. Mas desde quando estou me opondo, pastor? Estou me opondo não, estou aqui, estou de boa, estou tranquilo, estou me opondo não. Eu quero citar dois exemplos, como às vezes nós nos opomos e nós não entendemos que estamos resistindo a Deus e nos opondo a Deus. Vocês sabem, estão familiarizados amplamente com esses dois exemplos que eu vou dar a vocês. Às vezes nós nos opomos, às vezes nós resistimos ao Senhor com uma certa maquiagem de bondade religiosa em nosso coração, em nossa fala, em nosso comportamento. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Eu não vou ler, os irmãos podem abrir, mas é um dos vários episódios em que Jesus Cristo, ele fala aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém. E ele iria para Jerusalém para ser o quê? Aplaudido pelos homens, para ser ovacionado pelos homens, porque Jesus Cristo iria para Jerusalém. Para o quê?
para sofrer, para padecer nas mãos dos homens e, enfim, ser crucificado e ser morto. Pedro se dirige a Jesus e fala: de modo algum, mestre, de modo algum, Senhor, isso te acontecerá. Isso não pode te acontecer, tenha compaixão de ti. Aí Jesus Cristo se dirige a Pedro com os olhos cheios de lágrimas, marejados, e fala assim: Pedro, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, porque você é um amigo de verdade. Se todo discípulo fosse igual a você, eu estou emocionado, não consigo me conter nas minhas emoções, porque você se preocupa comigo, Pedro. É isso que Jesus Cristo faz? O que diz o texto? Arreda Satanás. E se dirigindo a Pedro, ele não fala para Satanás que está dentro de Pedro: Pedro, você é adversário, você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Isso é se opor, isso é resistir, é achar que nós podemos substituir a sabedoria de Deus, é achar que nós podemos substituir os planos de Deus pelos nossos planos, pela nossa maneira, pelo nosso jeito, pelo nosso argumento, mesmo quando nós já fomos convencidos por Deus do caminho da verdade, mas nós resistimos no nosso coração, nós dizemos que não é desse jeito. Senhor, se você fizesse de uma outra maneira seria melhor, tenha compaixão de ti, não faça dessa maneira. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus, mas é Ele quem dita o caminho, é Ele que sabe o que é melhor para você, é Ele que sabe o que é melhor para a sua igreja. Nós não podemos resistir, nós não podemos nos opor. Pastor, mas como isso acontece? Todas as vezes que nós nos negamos a cooperar com Deus, nós estamos nos opondo, nós estamos resistindo. Todas as vezes que nós fechamos o nosso coração para a obra de Deus, para o ministério de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, nós estamos resistindo, nós estamos nos opondo, porque no fundo, nós pensamos que a nossa maneira é melhor, nós pensamos que o nosso modo é mais sábio, como se Deus precisasse de algum conselho nosso, como se Deus precisasse de alguma aprovação nossa. Nós somos cooperadores de Deus, mas Ele é o dono e Senhor da obra. Há um outro exemplo de resistência ao Senhor, de resistência a Deus, que está registrado no livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas ir para a cidade de Nínive. Lembram desse episódio? Para pregar para os ninivitas, para que eles se arrependessem. Deus é um Deus de condenação ou de misericórdia e arrependimento? Deus é um Deus de misericórdia, mas Jonas fez o quê? Fugiu. Ele fugiu. Não, eu não vou. Os ninivitas, nossos inimigos naturais, vai que eles se arrependem. Se eles se arrependerem, Deus vai abençoá-los. Eu não posso fazer isso. Eu quero que eles morram, eu quero que eles se explodam. Eu não vou, ainda que eu morra, mas eu não vou. E ele foge, vocês conhecem toda a história. Ele vai parar na barriga da baleia, na barriga do grande peixe, até finalmente cumprir a vontade de Deus. Pare um pouco agora. Diante de tudo aquilo que eu já falei, será que às vezes você tem fugido de Deus? Será que às vezes você tem fugido de Deus? Mas que fuga é essa? Sabe quem você é? Sabe quem você é? Eu vou dar uma resposta de várias que eu poderia dar para vocês. Pastor Alexandre, você é sal dessa terra.
Sabia disso? Você é sal dessa terra. Irmã Rosirene, você é luz desse mundo. Sabia disso? Nós não podemos fugir da nossa natureza. Nós não podemos fugir do nosso chamamento. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós somos luz desse mundo. Nós somos sal dessa terra. Sabe o que nos agrada muito? Ou que nos agradava de repente há muito tempo, e a gente fica com aquele resquício de religiosidade, aquele ranço de malignidade do nosso coração, é quando nós éramos aplaudidos pelos homens, ou quando eu via de repente alguém para nos trazer uma profetada e falar assim: olha, que Deus está me mostrando, Deus está falando comigo agora, que você não vai parar aqui nesse lugar. Deus me mostra um avião muito grande, e você vai estar cruzando os 4 cantos dessa terra, e você vai ser um grande missionário, e onde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por possessão. Isso a gente chorava e se alegrava, porque chamamento para a gente era isso. Chamamento para a gente era ser o homem de Deus e a mulher de Deus, aplaudido e reconhecido pelo mundo e pela igreja e pela religião. Mas quando eu leio em Mateus, quando eu leio nos evangelhos, que eu sou luz do mundo em casa, que eu sou luz do mundo na igreja, que eu sou luz do mundo no trabalho, para que ser luz do mundo? Isso não me interessa. Que eu sou sal onde quer que eu esteja, isso não me interessa, isso não me atrai, isso não me motiva. Tem que interessar, tem que motivar. Esse é o nosso chamamento, essa é a nossa bandeira. Eu não posso fugir disso, eu não posso fugir da minha natureza, ser sal e ser luz. Se nós não formos pessoas iludidas, autossuficientes, se nós não estivermos distantes da casa do Pai, e se nós não fugirmos, se nós não estivermos nos opondo e resistindo a Deus, sabe o que vai acontecer? Eu respondo a você: nós teremos um relacionamento com Deus de sucesso, um relacionamento com Deus de maturidade, um relacionamento com Deus saudável, e é disso que nós precisamos. Amém? Eu quero prosseguir nessa ministração. A segunda parte da mensagem fala a respeito de mais uma tríade, que infelizmente é a tríade da nossa ruína, não mais espiritual, mas da nossa ruína emocional. E embora o nosso relacionamento com Deus é o mais importante, mas na prática, o que é que nos afeta mais? Nossas relações humanas, nossas relações familiares, nossas relações entre pessoas. E a primeira coisa que eu preciso aprender a respeito de relacionamentos, daquilo que eu não posso fazer, daquilo que eu devo evitar, daquilo que eu devo tratar e combater: não deixe a mágoa dominar você. Não deixe. Você escutou? Não deixe a mágoa dominar você. É muito interessante quando nós falamos de emoções. Nós temos a chamada inteligência intelectual. Todos já ouviram falar disso, não é verdade? Mas nós também temos uma outra inteligência que talvez você já tenha escutado, mas se não escutou, vai escutar agora, chamada inteligência emocional. Já escutou? E o que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de resolver as questões várias, os problemas vários que afetam as minhas emoções e os meus relacionamentos. É reconhecer meus sentimentos, reconhecer o sentimento do outro, ter maturidade, solidez e equilíbrio para tratar com as pessoas e com os meus próprios sentimentos. Inteligência emocional.
E nós temos, falando de inteligência emocional, nós temos uma chamada memória emocional. Você sabia disso? Que você tem uma memória emocional? Pastor Josué, e que memória emocional é essa? O que significa isso? A memória emocional é tudo aquilo que você guarda na gaveta dos seus afetos. E é muito interessante, infelizmente isso acontece, mas é muito interessante que nós somos extremamente tendenciosos, e preste atenção nisso, isso é muito importante. Somos tendenciosos a guardar em nossa gaveta, em nossa memória emocional, as experiências negativas em maior proporção, em maior intensidade do que guardar as experiências positivas e as emoções positivas. Nós somos tendenciosos, eu sou assim, você é assim, Vera, você guarda, sim, todos nós somos assim. A gente prefere guardar as emoções ruins do que as emoções boas. Eu não estou dizendo que nós não temos emoções boas, lembranças boas, mas imagine só, sobre verdade e mentira, preste atenção nisso, verdade e mentira. Quando a gente fala uma verdade, a verdade sempre vai ser o quê? O que é óbvio, a verdade, mas o poder da verdade, da sua disseminação no mundo, ele é maior ou menor do que a mentira? Muito menor, infelizmente é menor do que a verdade. E com as emoções negativas, infelizmente, isso também acontece. É aquele velho ditado humano, ditado só pode ser humano, né? Nunca ouvi o ditado dos cachorros, já ouviu, pastor? Aquele velho ditado humano, que quem bate esquece, e quem apanha, completem. Nunca esquece. Por quê? Porque a gente tem a tendência de guardar a ferida no coração. Em nossos relacionamentos isso acontece muito. Mágoa. A mágoa afeta casamentos. Você sabia? A mágoa afeta igrejas. Igrejas se dissolveram completamente por conta da mágoa. Porque a gente confia, porque a gente acredita, que há uma quebra de confiança, e aí a pessoa fica o quê? Magoada no seu coração. Quanto mais profundo é o meu relacionamento com a pessoa com quem eu me relaciono, maior será o peso das palavras e das ações dessa pessoa sobre a minha vida. E é por isso que eu me magoo com a minha esposa, e é por isso que ela se magoa comigo, e é por isso que você se magoa com a pessoa que você ama, porque existe o quê? Relacionamento, existe intimidade. Imagine você sai sábado à tarde para comprar pão para o lanche da tarde. Você gosta de comer pão sábado à tarde? Quem gosta? Todo mundo gosta, com café? Irmãos, vou contar uma novidade para vocês. Aprendi a tomar café. Me chamem para tomar café na casa de vocês. Amém? Assim, para mim é uma vitória. É uma vitória. Eu não sabia tomar café. Eu aprendi a tomar café. Amém. Sábado à tarde você sai para comprar pão, aquele pão bem quentinho, às 5:30 da tarde. Você está na fila do caixa ali para pagar o pão. Aí vem um irmão de Deus de 2 metros de altura, maior do que o irmão Marcinho, e aí você está passando e você esbarra nele com o seu tamanho de 1,65 m. E aí o gigante fala assim: ei, meu irmão, você não está olhando por onde anda, não? Aquilo causa o quê? Desconforto, né? No mínimo, né? E quando ele fala assim: ô, seu, pontinhos, 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 pontinhos. Aí você coloca no pontinho o que você quiser, de mais feio que você entender, o que você conhecer nesse mundo de palavrão. Pontinhos, 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 você não está vendo que eu estou aqui, não? Isso te causa um baque, mas você pega o seu pão quentinho, você paga, você vai para casa, e aí você às vezes comenta com a sua esposa, você comenta com o seu marido e esquece, porque o meu campo relacional com ele é inexistente. Mas imagine que você chega em casa com um pão quentinho e a sua esposa, o seu marido, fala assim: ô fulano, você, pontinhos, 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 pontinhos. Você
é afetado no seu coração? Por quê? Porque existe profundidade no nível relacional, e aí nasce uma mágoa dentro da gente, e a gente às vezes não sabe tratar, não sabe resolver. E a primeira coisa que eu preciso saber sobre relacionamentos humanos, que é a quarta nessa ordem: não deixe a mágoa dominar o seu coração. Mágoa significa, etimologicamente falando, significa nódoa, significa mancha, impureza. É aquilo que fica no coração, e se você não lavar, vai aumentar, vai ficar amarrotado, vai começar a feder e vai estragar a sua vida. Vamos nos desfazer das mágoas, vamos aprender a abrir mão, vamos aprender a perdoar. A quinta coisa que eu preciso saber sobre relacionamentos, que está muito próximo das mágoas: não deixe o ressentimento dominar você. Você escutou isso? Não deixe o ressentimento dominar você. O ressentimento, ele é o subproduto da mágoa. É o subproduto da mágoa. Porque imagine só, o irmão João, ele emprestou 1000 cruzados no ano de 1970 para o irmão Francisco. Cadê o irmão João? Está aí? Tá não? Nem irmão Francisco, então eu posso falar dele sem nenhum problema. Em 1970, o irmão João emprestou 1000 cruzados para o irmão Francisco, para pagar no mês seguinte. O irmão Francisco pagou, pastor Alexandre? Pastor, não pagou. E no segundo mês, também não pagou. E no terceiro, 50 anos depois, ou quase 50 anos depois, o irmão Francisco não pagou os 1000 cruzados para o irmão João. E quando o irmão João não recebeu, ele ficou muito macho, ficou muito bravo, ficou o quê? Magoado. Ficou magoado, ficou com aquela raiva ali no seu coração. E quase 50 anos depois, ele se encontra no congresso do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, em outubro, dia 17 de outubro. Conferência, exatamente, congresso, conferência. Se encontra, e quando o irmão João olha para a cara do irmão Francisco, ele ressente tudo aquilo que ele sentiu 50 anos atrás, ou quase 50 anos atrás. Isso é ressentimento, que pode estar acompanhado de muitas outras coisas, de raiva, da própria mágoa. Mas você me enganou porque você foi isso, você foi aquilo outro. Ressentimento é isso mesmo, é você sentir de novo. Não sinta de novo. Como é que eu faço, pastor, para não sentir de novo? Não guarde no coração, perdoa. Perdoar, deixa eu falar uma coisa importante para você: perdoar não significa que você vai esquecer. O irmão João não vai esquecer, o irmão Francisco também não vai esquecer, mas perdoar é você abrir mão do dano. Perdoar é você abrir mão do sofrimento que te causaram e seguir em frente. Tem gente que acha que quando o outro é perdoado, eu perdoo o Cadmo, viu, Cadmo? Estou te perdoando, porque lá em 1970 você não me pagou os 1000 cruzados. A gente não é tão velho assim não, né, Cadmo? Eu estou te perdoando. A pessoa acha que a vantagem, é do outro. Estou fazendo um grande favor para o Cadmo, está sendo perdoado esse pobre pecador. Sabe de quem é a vantagem? É minha. Eu que perdoo, recebo a vantagem. Eu que perdoo, recebo a cura. Que tal a gente aplicar isso no nosso casamento? Que tal a gente aplicar isso na igreja? Que tal a gente aplicar isso no trabalho? Que tal a gente aplicar isso com o pai, com a mãe, com os filhos? Que tal a gente fazer isso? Não ser ressentido, não ser dominado pela mágoa. Então qual é a quarta coisa? Qual é a quarta coisa? Não seja dominado pela mágoa.
quinta coisa, não seja dominado pelo ressentimento. Estou quase acabando. A sexta coisa, não seja dominado pelo vitimismo. Pastor, o que é vitimismo? Vitimismo é ter sempre um sentimento de que você é o pobre coitadinho, de que você é a vítima da história. E há muita gente na igreja que tem espírito de vitimismo. É verdade, fala Deus. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Eu posso escutar um glória a Deus? Amém. Vitimismo. Você recebeu a ofensa. Eu sei que você recebeu a ofensa, mas é porque o irmão me ofendeu. E foi quando isso, irmão? Eu não sei não, mas eu sei que agora eu não consigo mais me libertar dessa situação. Eu sou uma vítima dessa situação. Eu não consigo mais falar com ninguém. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu não consigo mais fazer nada, porque ele é uma vítima. E não há mudança, não há alteração de curso de vida. E ele sempre vive culpando os outros por aquilo que está errado na vida dele. É um espírito de vitimismo. Ainda que a culpa tenha sido do outro, resolva a tua vida, meu irmão. Deus te deu condição para resolver os traumas do teu coração, as mágoas do teu coração, as manchas do teu coração. Se o outro é o culpado, perdoa, não guarda mágoa. Se o outro é o culpado, não guarda ressentimento, não fica ressentido, porque o ressentimento e a mágoa são contrários, são opostos ao amor de Deus, porque está escrito que o amor de Deus não se ressente do mal. Não seja uma vítima das circunstâncias, não seja uma vítima do que está acontecendo. Saia da situação. Você pode, porque Deus é contigo, porque Deus está abençoando o seu coração, porque Deus já depositou dentro de você a capacidade. O próprio Deus é a capacidade de perdoar, de amar, de seguir em frente, de não olhar mais para o pecado do outro, de não olhar mais para a ofensa que o outro fez contra a tua vida. Não seja uma vítima das circunstâncias. Mas eu não consigo mudar, porque foi muito difícil isso que aconteceu na minha vida. O trauma foi grande, a ofensa foi grande, eu perdi foi muita coisa. A traição foi grande demais, a quebra de confiança foi grande demais. Você vai ficar se apegando a essas coisas, a um ressentimento, a uma mágoa e a um vitimismo. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu cresci assim, vou morrer assim, ninguém me ama, ninguém me cuida, ninguém me quer, ninguém faz nada. Mas por que, meu irmão? Eu estou há 20 anos desse jeito. Meus irmãos, Deus deu para nós espírito de ousadia. Você é um vencedor. Você é um vitorioso, e essa vitória precisa e deve ser sentida em nossos relacionamentos. Nós não podemos ter famílias prejudicadas pela mágoa, nós não podemos ter casamentos prejudicados pelo ressentimento, nós não podemos ter relacionamentos de pai, de filho, de mãe, de irmão prejudicados por essas questões que são menores, que são infinitamente menores do que a mão de Deus sobre a tua vida, do que o poder de Deus sobre a tua vida. Saia do buraco, porque Deus está curando pessoas com o seu poder, e eu quero ser curado. Quem quer ser curado, diga amém. Não seja uma vítima de si mesmo, não seja. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Assuma a responsabilidade de maneira humana, e entenda a minha expressão. Assuma as rédeas da sua vida. Não deixe que mágoas, que ressentimentos, que tristezas, que prejuízos, que ofensas prejudiquem seus relacionamentos humanos. Autorresponsabilidade. Você tem a responsabilidade pelas mudanças da sua vida. O pastor prega, o outro pastor vem e também prega, o cooperador vem e prega, e a pessoa vai e faz e fala, mas de quem é a responsabilidade de mudança? De quem?
pastor, você está ouvindo uma palavra nessa noite. Se você tem um problema, de que é a responsabilidade? A palavra vai fazer o que na sua vida se você não mudar? Nada. Nada. Autorresponsabilidade parte da compreensão de que você é responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida e estão no seu controle. Sejam essas coisas positivas ou negativas, mas eu não concordo com a palavra que eu ouvi. Não estou dizendo que você tem que concordar, mas eu não aceito. Não estou dizendo que você tem que aceitar, mas se o problema caiu no seu colo, quem vai ter que resolver? É você. Mas eu não pedi para nascer, mas você nasceu. Eu não pedi para, mas aconteceu, foi com você. Não foi com outro não. Foi na sua casa, foi com você. O que é que eu posso fazer? Autorresponsabilidade. Eu preciso resolver essa questão. E não é sozinho não. Deus está no controle. Deus está à frente. Como dizem os irmãos, Deus está nesse negócio. Primeira coisa, vamos voltar lá atrás. Vou recapitular com vocês. Primeira coisa que eu preciso saber sobre relacionamento. Qual a primeira? Não se iluda pensando que você é autossuficiente. Segunda, não se distancie da casa do Pai. Terceira, não resista a Deus. Quarta coisa, não deixe a mágoa dominar você. Quinta coisa, não deixe o ressentimento dominar você. Sexta coisa, não deixe o vitimismo, o espírito de vitimismo dominar a sua vida. E a sétima coisa que eu preciso saber sobre relacionamentos, e essa é a terceira e última parte da mensagem, e eu prometo que eu não vou gastar mais do que 40 minutos para a última parte. É a chave de ouro dos relacionamentos. É a chave de ouro de todos os relacionamentos. Sabe qual é? Diga, eu quero saber. Qual é a sétima coisa? Deus pode curar qualquer relacionamento que esteja em ruínas. Eu preciso ouvir um amém. Aleluia. Só Ele pode curar. Pastor, mas não resolveu com psicólogo. Pastor, não resolveu com psiquiatra, nem com gadernal, nem com... Não resolveu, pastor. Não resolveu com terapia de casais. Pastor Alexandre foi lá na casa do irmão. Pastor Alexandre não resolveu. Só Jesus, meu irmão. Então você tem a resposta para o teu problema. Deus pode curar qualquer relacionamento que esteja arruinado. Deus pode curar, inclusive, aquilo que está desajustado no meu relacionamento para com Ele mesmo. Se eu estou iludido, Deus cura a ilusão e me mostra que eu não posso ser autossuficiente e independente. Deus é cura, Deus é libertação, Deus é colírio para os meus olhos. Deus, Ele cura o distanciamento, porque Deus é o Pai que está na metade do caminho, com os braços abertos, esperando você voltar para casa. Deus cura o distanciamento. Deus, Ele cura qualquer coisa. Deus, Ele cura relacionamentos. E a mágoa, Deus tira. E o ressentimento, Deus tira. Deus cura qualquer coisa. Saiba disso. Pastor, mas eu não tenho ruína no meu relacionamento. Glória a Deus. Mas se você não tem ruína, alguma coisa que tem que ser feita, que tem que ser melhorada. E se Deus é capaz de curar relacionamentos arruinados, o que dirá do seu relacionamento que não está em ruína? Como pode ser melhor? Quem quer ter um relacionamento com Deus melhor? Quem quer ter um relacionamento familiar melhor? Deus pode melhorar. Deus pode melhorar. Amém? Eu quero ler um último texto com vocês. Jó capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 9.
E eu quero que você se coloque de pé agora. 7 coisas que você precisa saber sobre relacionamentos. Você escutou, você aprendeu, você guardou no coração, mas eu quero que a coisa mais importante para você seja a 7ª. Amém? Amém. Qual é a 7ª coisa? Deus pode curar tudo. Diga para o irmão que está perto de você: Deus cura tudo. Deus resolve tudo. Aleluia. Jó capítulo 14, a partir do versículo 7. Porque há esperança para a árvore. Porque há esperança para a árvore. Se você quiser, apenas se você quiser, colocar a palavra mim, você coloca. Se você não quiser, você não precisa colocar. Porque há esperança para mim, pois mesmo cortado, ainda me renovarei, e não cessarei de ter rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Se eu envelhecer na terra, ou se envelhecer na terra a minha raiz, e no chão morrer o meu tronco, o que acontecerá comigo? Para aquele que tem esperança, ou há esperança para essa pessoa, para essa árvore, o que acontecerá, meu irmão? Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Deus vai fazer brotar coisas novas nos seus relacionamentos. Deus vai fazer brotar coisas novas na sua vida. Mas o machucado foi grande, pastor. Foi grande? Não importa, porque como está escrito em Romanos, capítulo número 5, versículo 20, na parte B do versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aplauda o Senhor.